Minas Esporte, hoje nesse programa especial, que está recebendo o Dimas Fonseca, que é o diretor de futebol do Cruzeiro. Ô Dimas, voltando um pouquinho na sua história no futebol, né? Obviamente a gente sabe, a gente já falou um pouco sobre isso em outra vez que você esteve no Minas Esporte, a substituição ao Maluf, não foi uma situação fácil, enfim. Mas você tinha dentro do seu currículo, né, nessa história de futebol, esse trabalho da base, quer dizer, você veio aos poucos acumulando, né, uma série de situações que te levaram a realmente chegar a esse cargo no Cruzeiro, que não é um cargo fácil, né? Não tenha dúvida, né? É um cargo difícil, de muitas cobranças, de muita responsabilidade. Agora, eu vejo, Mara, que o mais importante é que você tenha sempre consciência, né, do nível de responsabilidade do cargo que você ocupa. E eu sempre fui muito consciente dessa responsabilidade. Eu gosto de um prestígio, gosto de dizer isso, né? De uma autonomia, de uma confiança muito grande que o presidente deposita na minha pessoa, ter uma relação muito boa com os vice-presidentes do clube, ter uma relação muito boa com a grande maioria dos conselheiros do Cruzeiro. Eu fiquei um bom período fazendo uma assessoria ao presidente Zezé Perrella no início, né, da sua atividade como presidente do Cruzeiro. Depois, convidado por ele, eu assumi a diretoria de convênios, onde nós fizemos um trabalho inicialmente lá no Itaúna, né, lançando o Itaúna, voltando com o Itaúna, depois de muitos anos fora, à segunda divisão, ao módulo B do Campeonato Mineiro. Tudo isso serviu como experiência. E, né, num devido momento, fui convidado para assumir a categoria de base, a direção das categorias de base, onde fiquei 2 anos e meio. E aí sim, aí eu tive a condição de aprender muito, e eu acho que só não aprende aquele que não tem humildade para dizer que realmente é um aprendiz, e eu vim como um aprendiz. E aí a minha relação aqui no profissional, com o Eduardo Maluf, com o Beneci Queiroz, com o Valdir Barbosa, né, com o Guilherme Mendes, e com tantas pessoas que têm um trabalho tão importante, né, e de tanta valorização para o Cruzeiro, eu fui conversando, trabalhando com cada um aos pouquinhos e ganhando uma experiência para que pudesse, de fato, um dia assumir o cargo que hoje eu ocupo. Agora, nessa trajetória, em assumir o profissional do Cruzeiro, que a gente sabe que é muito diferente, né? Você tem a questão dos jogadores, nem todos são essa maravilha que todo mundo pensa, né? O cargo tem as suas histórias, tem as discussões, tem as cobranças, né? Você passou algum momento muito difícil que você falou assim, meu Deus, agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer agora? Você passou? Para ser muito sincero, eu esperava por dificuldades, eu esperava. Mas não tivemos um problema sequer aqui em 6 meses. Eu tenho uma relação muito boa com todos os funcionários, tenho uma relação excelente com todos os jogadores. Tivemos momentos aqui de, às vezes, ter que chamar um jogador para ter uma conversa em separado, aplicamos, às vezes, até algumas penalidades, né? Mas nada que fugisse de uma conversa onde o diretor passasse para o jogador a sua posição como diretor. E souberam entender muito bem, eu brinco muito com a maioria deles, e apesar de estar sempre rindo, brincando, eu sei o respeito que todos eles têm por mim. Então, graças a Deus, eu posso dizer assim, tenho que agradecer muito a Deus, eu não enfrentei um momento sequer de muita dificuldade aqui nesses 6 meses de trabalho. Até porque você se encaixou também numa filosofia, né? O Cruzeiro, é bom que as pessoas saibam, é uma equipe extremamente disciplinada, né? No seu contexto todo, né? O jogador já sabe quando chega aqui aonde que ele está chegando, né? Que tem essa visão disciplinar, que tem as multas, tem a caixinha, né? Existe uma exigência em cima de quem carrega a imagem do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem essa filosofia no seu contexto administrativo. O Cruzeiro já trabalha nessa linha há muito tempo, né? Nós temos um supervisor que eu gosto sempre de citá-lo, o Beneci Queiroz, com 38 anos de clube. Em todos os clubes que eu visitei, que eu fui para resolver alguma situação do Cruzeiro, todos eles, sem exceção, os diretores sempre me perguntam pelo Beneci Queiroz. Ele tem uma linha de trabalho que é uma linha, vamos dizer, uma linha dura de trabalho, mas que é uma linha importante,
para os jogadores, para a manutenção do bom ambiente. E eu, desde a minha apresentação aqui pelo presidente Zezé Perrella, eu sempre coloquei que o diálogo é importante demais. E que eu gostaria que todos tivessem a liberdade de chegar à minha sala ou de me parar no corredor, na beirada do campo de futebol e que me colocassem as suas dificuldades. Colocassem para mim aquilo que ele estivesse precisando ouvir, não só do diretor, mas de um amigo, de um colega de trabalho. Porque nós convivemos aqui dentro da Toca da Raposa, convivemos nos hotéis, nos campos de futebol, dentro de ônibus, de aviões. A gente convive a grande parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então é importante que, acima de tudo, nós saibamos respeitar uns aos outros, mas também temos a amizade e a liberdade de conversarmos qualquer dificuldade que estejamos vivendo. Então você diria que hoje você está à vontade no cargo, Dimas? Eu continuo dizendo que eu quero ser sempre aprendiz, né? Eu acho que no dia a dia, quando você menos espera, você aprende muita coisa com alguém que você, de repente, nem esperava que fosse te ensinar. Mas eu digo que, graças a Deus, eu estou tranquilo, hoje muito menos preocupado, hoje acho que transmito para vocês da imprensa, graças a Deus, pelo ótimo relacionamento que a gente tem tido. Transmito para o meu presidente, que confiou tanto em mim, para os associados do Cruzeiro, para os conselheiros, e para o torcedor, eu acho que eu já transmito um pouco mais de confiança. E até porque você tem um desafio grande em 2011, né? Você começa já com o Mineiro, que a gente brinca que o Mineiro, mas não leva para ver, né? Até treinador cai em Mineiro, né? Pode ser até experiência, mas o Campeonato Mineiro tem esse peso. E a Libertadores, que é essa competição que a torcida do Cruzeiro gosta tanto, o Cruzeiro gosta tanto, a forma de disputa, né? O tá chegando, né? E aí você teve essa primeira história de estar mexendo no time, de estar fazendo essa equipe para 2011. Esse primeiro desafio. Uma Copa Libertadores que para mim vai ser novidade, né? Meu primeiro torneio internacional, mas o Cruzeiro pela 4ª vez consecutiva disputando, né? E aqui ficaram, se houve uma mudança do Eduardo Maluf pelo Dimas Fonseca, a base da administração também foi mantida, com todos esses nomes que eu já citei para vocês. Agora, estamos aí trabalhando, buscando, mais uma vez eu volto a dizer, buscando com muita cautela, reforços que a gente entende que possam encaixar bem, chegarem, jogarem, né, para que a gente possa ter sucesso dessas duas competições do primeiro semestre, que é o Campeonato Mineiro e a Taça Libertadores, a Copa Libertadores. E depois a gente vai ter um pouco mais de tempo, né, para aprimorar essa condição, melhorar ainda mais o plantel, para fazermos um bom Campeonato Brasileiro e buscarmos esse título que escapou por pouco esse ano. Pois é, de 2009 para 2010, o Zezé disse várias vezes que havia um certo arrependimento no Cruzeiro da forma de ter se utilizado de equipe mista, né? De não ter encarado tanto, porque ele poderia ter tido uma outra história em termos de brasileiro. Mas em 2010 o Cruzeiro acabou repetindo isso em termos de brasileiro, quando ele estava na disputa da Libertadores, 3 jogos, me parece, ele jogou com uma equipe mista, e talvez se isso não tivesse acontecido, não teria vindo o vice, poderia ter vindo o Campeonato Brasileiro. Dentro dessa sua filosofia, do que você conversa com o Cuca, qual é o planejamento do Cruzeiro nesse sentido? Existe o momento certo para você dar prioridade a uma ou outra competição, né? Nós perdemos o Campeonato Mineiro, né? E aí foram questões de quem estava administrando, a forma que o treinador e o diretor acertaram, né, de estar colocando aquele plantel em campo, que eu não estou aqui para questionar ou para avaliar, mas eu e o Cuca estamos muito bem entrosados, bem como o Valdir Barbosa e o Beneci Queiroz nesse conjunto aí, né? E no momento eu acho que nós temos que aguardar o momento da competição para nós sabermos de que forma que nós vamos estar trabalhando. Agora, é o que eu estou dizendo para você, e é o que eu já conversei muito com o Cuca e com o presidente Zezé Perrella, nesse primeiro momento, dado ao Campeonato Mineiro, que é um momento que você pode sim, né, fazer algumas experiências, é um momento que você pode sim estar dando uma condição de jogo para alguns atletas que saírem da base, porque são 12 clubes e classificam 4. Agora, numa reta final, aí a gente vai adotar uma política de conversar com o treinador e de ver o que é o melhor realmente para o clube naquele momento.
independentemente de ser só o pensamento do diretor ou somente o pensamento do treinador, mas é trabalharmos em conjunto para que a gente possa realmente buscar a conquista do título mineiro e do título da Libertadores. E no segundo semestre tem um Brasileirão que esse ano promete ser ainda mais equilibrado da forma que a gente está vendo que as equipes estão sendo montadas. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. Estou com o seu Minas Esporte, hoje nesse programa especial com o Dimas Fonseca, que é o diretor de futebol do Cruzeiro. O Dimas, você falou muito dessa relação com o Cuca, né, da forma como vocês têm conversado. O Cuca, pelo menos na forma como ele se apresenta à imprensa, é um treinador que conquistou todo mundo, né? Da forma muito clara, muito transparente, com que ele se refere a tudo. Você perguntou, ele responde mesmo, né? Nesse relacionamento, nos bastidores, como é que vocês têm se dado nesse momento? Muito bem. O Cuca, ele é essa pessoa, né, que ele mostra para vocês, né, para o pessoal da imprensa, para os jogadores. Ele é uma pessoa de uma boa relação conosco também. Não tivemos até hoje dificuldades, acredito que não teremos, né? O Cuca é uma pessoa de um caráter fantástico. Eu sempre gosto de citar aqui, né, quando convidado, apenas 1 mês e meio de Cruzeiro, ele recebeu uma proposta muito boa para deixar o Cruzeiro e ele manteve sua palavra, manteve seu compromisso. E muitas vezes é normal isso acontecer, às vezes de um planejamento de viagem, né, entre o supervisor, o gerente, e aí o treinador quer mudar alguma coisinha, ou feita pelo treinador e o gerente de futebol, o supervisor entendem que pode mudar. Nós não temos tido dificuldade, existe um diálogo muito bom entre, nós temos procurado atender todas as vontades, aquilo que o treinador entende que é o melhor para uma viagem ou outra, e ele também tem entendido muito bem as nossas posições, dentro do que às vezes é o melhor tecnicamente quando ele pensa, e a gente junta aí o que é o melhor economicamente para o clube, e a gente sempre tem conversado e haja vista, né, que chegamos aí na última rodada com a chance de ser campeão, fomos vice-campeões, e se não tivéssemos essa relação tão boa, com certeza não teríamos tido o sucesso que nós tivemos nessa reta final de campeonato. Agora, o Cruzeiro abriu portas importantes também para o Cuca, né? No histórico dele, chegar a esse vice-campeonato pelo rótulo que sempre se coloca nos treinadores, né? Ele era aquela história de tira o time do buraco, salva, não sei o que ali. Dessa vez ele pôde ter a chance de fazer um trabalho que levou nessa situação de chegar na última rodada ainda disputando o título, né? Ele até dizia, vou dar um passo maior o ano que vem. Está ficando pequenininho, porque é só do vice para o campeão, mas ainda é de muito trabalho. Nesse ponto também o Cruzeiro tem essa importância na carreira do Cuca, né? Claro, o Cuca sempre diz que trabalhar no clube organizado como é o Cruzeiro é uma grande vantagem para o treinador. Sem sombra de dúvida, né, o treinador precisa de trabalhar onde ele se sente seguro. Eu vejo aí uma trajetória fantástica do Cuca. Ele tirou o Fluminense de uma situação muito delicada, né, em 2009, de um rebaixamento quase que já tido como certo, né, pela imprensa, pelos torcedores, pela mídia no todo, e talvez até pela própria diretoria do Botafogo, do Fluminense naquela oportunidade, que às vezes já nem acreditava tanto que ia sobreviver. E o trabalho do Cuca foi fantástico. Esse ano, quando ele recebeu, ele veio para o Cruzeiro, né, nós falamos para ele como que é a organização, como é a estrutura do Cruzeiro, a estrutura funcional do Cruzeiro, o centro de treinamento que nós temos, a confiança que ele adquire, que ele iria adquirir da diretoria, o que acabou acontecendo, né, adquiriu toda a nossa confiança, a tranquilidade para ele poder trabalhar. Nós demos a ele todas as condições. E aí, quando da oportunidade do convite do São Paulo, eu ainda disse, Cuca, fico feliz com a sua decisão e acho que você realmente acertou, porque aqui você vai ter uma condição de chegar no final do ano muito feliz. Nós tínhamos uma expectativa boa dentro do campeonato e que acabou acontecendo. Esse ano de 2011, queira Deus que seja mais um degrau